Olá, pessoal, é o seguinte, tá? Nós tivemos essa aula no dia 24, só que nesse período eu estava sem webcam, então não estava gravando, a gente estava fazendo aula online, mas não estava gravando. Eu mandei para vocês o esquema, mas para vocês relembrar a aula, apesar que não cai para essa prova bimestral, mas cai para os vestibulares da vida, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho, só para vocês relembrarem a aula, foi sobre Essa de Queiroz e 2 livros do Essa de Queiroz, o módulo 12. Então, vamos lá, relembrar, tá? Rapidamente. Então, é o seguinte, nós falamos sobre o Essa de Queiroz e falamos que ele passou a transição da fase romântica para a fase realista, tá? Mas ele fez sua grande obra, e que a gente vai estudar, é na segunda fase, que é a fase realista, tá? Eu falei para vocês que ele também fez parte do grupo do Vencidos na Vida, que é aquele grupo que o Antero de Quental também participou. Ele foi o grande nome da prosa, ele é maravilhoso. O Essa de Queiroz morreu com apenas 55 anos. Tá? Morreu jovem, mas ele, nesse período, ele fez muitas obras, e as obras dele são extensas, são obras grandes, né? Então, ele produziu demais. E aí, no nosso módulo 12, vai falar sobre O Crime do Padre Amaro, que é um livro dele, e O Primo Basílio. Como nós estamos falando de uma obra realista, as obras realistas, elas mostram a sociedade como ela realmente é, com todas as suas falhas, e são críticas, muito críticas, tá? Então, é uma crítica à sociedade, é uma crítica aos valores individualistas, tá? Porque eles pensavam que tinha que pensar em valores coletivos, né? Então, aqui, cada personagem do Essa de Queiroz, nos seus livros, ele representa um núcleo da sociedade, tá? Então, ele representa núcleos da sociedade com todos os seus defeitos, tá? Com todas as suas mazelas. E ele faz uma crítica à hipocrisia da igreja, né? Que no tempo da igreja católica, ele teve problemas com a igreja católica por conta disso, que ele apresentou isso, ele teve no Crime do Padre Amaro. E aí eu falei para vocês, né? O que é o Crime do Padre Amaro? Fazendo assim, porque vocês têm que ler a obra, eu estou fazendo um resumão, assim, bem por cima mesmo, né? Mais uma resenha para ver se vocês têm interesse de ler o livro, porque é livro que cai em vestibular. Então é o seguinte, esse padre, ele não foi por vocação religiosa, ele não tinha vocação religiosa, tá? Ele entrou por comodismo, porque ele não estava muito afim de trabalhar, não queria trabalhar, queria ter as regalias, né, que essa vida dá, né? Ele ia ter uma casa, ia ter um conforto, né? Ia poder almoçar e jantar na casa dos burgueses, comer muito bem. Então, ele queria uma vida mansa, ele não tinha nenhuma vocação religiosa. E aí ele ficou na paróquia de Leira, e lá ele poderia ter uma carreira promissora. E a ideia dele era essa, ir subindo de cargos, né, na Igreja Católica. E também é uma crítica à mulher da burguesia, tá? E aí lá ele encontra, nessa paróquia, Amélia. Amélia era uma mocinha ingênua, tá? Então ele a seduziu. Ele a seduziu e ela sonhava e acreditava que ele iria largar o clero para os dois ficar juntos, e ele foi enrolando e ela acreditando nessa história. Até que ela engravidou. Ela engravidou e o que ele fez? Ele a levou para fazer um aborto. Então, um padre, né, nessa época, engravidando uma moça e levando ela para fazer um aborto, um tipo daquelas parteiras que tinham, elas faziam partos, mas também faziam abortos. Tinham umas que não tinham muita ética, né? Muito amor, e fazia isso. E você imagina, hoje, o risco que se tem de fazer um aborto clandestino, como que era nessa época para se fazer um aborto clandestino, né? Como que era precário. Se hoje morrem muitas mulheres, imagina para esses clandestinos, né? Imagina naquela época. E a criança morre, era o intuito, né, da criança morrer, mas a Amélia também morre. E aí o que acontece? Para ele foi ótimo, porque o que era o empecilho da vida dele, que seria ela e esse filho, ele livrou de uma vez só, e aí ele podia pensar lá
em subir de cargo dentro, né, da Igreja Católica lá. E esse daí foi um resumo bem breve. Agora vamos passar para o Primo Basílio, tá? O Primo Basílio é uma obra um pouco extensa, tá? Não vou dar todos os detalhes para vocês, porque vocês precisam ler, mas eu vou falar de alguns personagens para vocês conseguirem entender essa crítica do Eça de Queiroz. Então, o Primo Basílio, ele era primo da Luísa, mas eles namoraram. Naquela época era comum isso, tá? Namorar entre primos, não sabia que tinha esses problemas por causa de sangue igual e tal. Primos namoravam, casavam e tudo mais. Então, ela namorava esse primo, e esse primo precisou de ir embora para Paris, saiu de Portugal, né, e foi embora para Paris. Chegando lá, foi para França a negócios, e ficou morando lá. E aí eles começaram a namorar por cartas. Mas o que aconteceu? Não deu certo o namoro por cartas, ele acabou dispensando, né, para ele, estava em Paris, né, e Paris era o centro do mundo, né, era o centro urbano. E aí ele dispensou, ela ficou muito triste. Ela tinha uma amiga que chamava Leopoldina, muito saidinha, essa amiga dela, falou, vamos passear, né? Você precisa de conhecer outras pessoas. E ela saiu para dar umas voltas com a Leopoldina e elas foram ao teatro, porque era um lugar possível de se encontrar um bom partido para se casar. E lá ela conheceu um engenheiro chamado Jorge. O Jorge é o seguinte, o Jorge tinha perdido a mãe e tinha ficado com a tia, que também havia falecido e deixado uma herança para ele. Ele precisava de alguém que cuidasse dele e da casa, não que fizesse serviços domésticos, porque ele tinha posses, mas que ordenasse os empregados, que tomasse conta ali da casa. E aí ele tinha interesse de casar e ela não queria ficar para a titia. E aí houve ali uma troca de interesses, ele precisava de alguém, ela precisava de casar, e ambos casaram não por amor, mas por interesse. E aí o Jorge tinha já na casa dele, continuou com as duas empregadas. Uma era a Juliana era filha de empregada, que era filha de empregada, e ela não queria essa vida mais para ela. Ela queria cortar esse ciclo vicioso, ela queria ser uma dama. E aí a Juliana ficou cuidando da tia do Jorge até o finzinho da vida da tia do Jorge, com muitos cuidados com ela. Porque ela era uma pessoa boa de alma? Não, porque ela estava interessada na herança. Ela falou, agora eu cuido dela, tenho todos os cuidados, né? Ela deixa uma parte da herança para mim, ou ele fica comovido e dá uma parte da herança para mim, mas isso não ocorreu. A herança ficou toda para Jorge, a única coisa que ele fez foi contratá-la como empregada, fazer questão que ela, para dar um emprego para ela. Ele tinha isso como se ele estivesse fazendo um favor de dar um emprego para ela, uma recompensa, né, de não deixá-la desempregada. Então ele via desse jeito, era o cuidado que ele tinha com ela. E ela, com muito ódio, porque na verdade, ela queria era a herança. Todo esse ódio que ela tinha, né, de ter ficado sem essa herança, ela transferiu para a pessoa da Luísa, porque a Luísa era burguesa, que não fazia nada. O que acontecia no dia da Luísa? A Luísa, ela ia modista, porque tinha costureiras que chamavam modistas, né? Ela ia modista fazer vestidos, ela tomava longos banhos para ficar perfumada e cheirosa, e quem preparava esses banhos era a Juliana, que ela tinha pavor de fazer esse tipo de coisa, mas fazia, com ódio, mas fazia. E ela lia romances fúteis. Esses romancinhos, tipo, às vezes as vós de vocês e as mães vão saber, uns romancinhos que tinha que chamava Júlia, Sabrina, Bianca, uns romancinhos bem, sabe, água com açúcar. E ela lia isso. É uma literatura fútil. E era o que ela fazia da vida. Aí é o seguinte, aqui eu deixei o que ela fazia. Os frequentadores da casa têm uma particularidade bem interessante. Assim como quando no primeiro ano vocês leram lá O Alto da Barca do Inferno, que cada um representava um núcleo da sociedade, os personagens do Eça de Queiroz também representam. Então é o seguinte,
Por exemplo, a dona Felicidade era uma beata que tinha muita vontade de casar. Felicidade é um nome irônico, porque ela não era nada feliz, né? E aí ela tinha um certo fetiche para o conselheiro Acácio, que também frequentava a casa, né? Que parecia um homem muito distinto. Ela tinha um fetiche pela careca do conselheiro. E ela se jogava para cima dele e não dava mínima para ela. E ele parecia uma pessoa muito distinta, aparentemente, um homem de bem, como se diz por aí. Só que ele mantinha um caso com a empregada dele, que era bem jovem, então por isso que ele não tinha interesse em outra mulher. E ele também lia Bocage. Lembra que nós estudamos Bocage o ano passado? O que era a literatura de Bocage? Bocage tinha uma literatura erótica e pornográfica, né? Então, ele, atrás daquela aparente pessoa distinta, né? Ele tinha um caso com a empregada e fazia esse tipo de leitura. Então, ele não era tão distinto, tão homem de bem quanto parecia. Tinha o Julião, que era um médico, tá? Que era um médico que falava mal da burguesia, né? Só que ele tirava uma casquinha dessa burguesia, porque ele estava ali sempre almoçando, jantando, na casa dos burgueses, no caso aqui, do casal, né? A gente também tinha o Ernetinho, que ele era um escritor, tá? Só que é o seguinte, ele era um escritor que até o próprio Eça de Queiroz considerou como de literatura acéfila, né? Sem cérebro. Por quê? Porque ele tinha essa literatura fútil, esses romancinhos bobos, esses romancinhos melados. E aí, o que aconteceu? Até um dia, num jantar lá, ele pegou e contou, falou sobre o final de um romance que ele estava escrevendo e perguntou para eles se eles, que eles achavam, que ele faria lá com a personagem, né? E a personagem tinha traído o marido. E o Jorge foi bem firme, né? Ele deveria matar a personagem, foi bem firme. E tinha o Sebastião. Sebastião é uma particularidade do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, em todos os livros dele, ele coloca aí nos romances um amigo, tá? Não tem nada a ver com realismo. Ele acha lá que as mulheres não são tão fiéis para ser amigas. As mulheres não guardam segredo, as mulheres não são tão fiéis. Então, sempre tem um homem que é um amigo do homem, um amigo do casal. E aqui, no caso, ele era um amigo do casal, que queria que o casal ficasse bem e tudo mais. Sei demais. Bom, quais eram os problemas do casal? Da Luísa era a Juliana, que era super rude, porque ela jogou todo o ódio na Luísa. Ela pedia para o Jorge mandar a Juliana embora, só que o Jorge tinha essa, como se fosse gratidão, e ele achava que estava fazendo um grande favor de mantê-la ali trabalhando para ele. E o Basílio era a tal da Leopoldina, que foi o dia que eles saíram, que conheceram e tal, até por conta, eles acabaram se conhecendo por conta da Leopoldina, né, que chamou ela para sair. Mas a Leopoldina, ela não era uma moça com uma boa fama, e ele não queria que a esposa dele tivesse amizade com ela, tá? Então, quando ela era casada, ela traiu o marido, e aí ela teve vários amantes. Tem até um pedaço que ela fala para Luísa, que quando ela era mais jovem, né, em outros tempos, ela até teve um caso saiu com outra mulher, e apesar que isso o Basílio não ficou sabendo. Mas só para vocês terem uma ideia sobre, o Basílio não, desculpa, o Jorge, o Basílio é o primo, sobre a índole da pessoa, por que ele não queria. Bom, enfim, o Basílio estava em Paris, tá? Tinha terminado, ela casou, nem ficou sabendo o que tinha acontecido com ela. E o Basílio, a gente pensa assim, Portugal é como se fosse um campo, tá? Era mais rude, era mais campestre, não era uma cidade como Paris, tá? O urbano era diferente, né? Ele era mais como se fosse uma roça ali da Europa. E tudo acontecia em Paris, né? As modas, as músicas, os bailes, os escritores, os filósofos, tudo, o centro do mundo era Paris.
E isso subiu a cabeça do Basílio, né? Ele se achava, né? Ele achava que ele morava, né, na capital do mundo, e ele se achava. E ele precisou de, a negócios, vir, né, a Portugal. E aí ele lembrou da prima. Pô, vou procurar, né? Namorei, vou procurar, vou ter uma diversão. Então ele pensava nela dessa forma. E aí ele chegou e descobriu que ela estava casada. Desistiu? Não, achou ótimo isso. Por quê? Era um desafio. E ele queria conseguir conquistá-la sendo casado. E aí ele começou a fazer as visitas e pegou o ponto fraco dela. Qual que era o ponto fraco dela? O ponto fraco dela era gostar de presentes, de mimos e também as leituras fúteis dela. E ele percebeu que ela queria viver um amor, um romance, igual aqueles que ela lia. E ele se aproveitou disso. Um dia roubou um beijo dela. E depois falou, nossa, desculpa, eu não me contive, como se ela fosse a oitava maravilha do mundo, sabe? E ele estava muito apaixonado. E pediu desculpa, disse que isso não ia acontecer mais, mas para ela não mandar embora, que ele queria ficar ali só observando. E ela achou o máximo isso. E aí depois ele falou, não, eu não volto mais, eu tenho que ir embora. E ameaçou de ir embora. Ela falou, não. E aí eles acabaram tendo um romance, né? Eles se tornaram amantes. E os encontros aconteciam lá na casa dela. Quando o tal do marido foi viajar e o Basílio estava por lá. A Juliana ficou um pouco esperta com aquilo. Mas ela falou, é primo. Mas eram umas visitas estranhas. E aí ela pegou e ficou observando, tentando conseguir alguma coisa e conseguiu. Conseguiu uma das cartas que eles marcavam lá os encontros. Guardou essa carta. Aí um dia a Luísa pede para, né, preparar o banho dela de beleza. E a Juliana já está muito nervosa, que ela não gosta daquilo. Ela já vai e, né, fica ali, fica nervosa com a Luísa, é rude com a Luísa. E antes da Luísa, né, se impor, ela pega e fala para a Luísa, ó, é o seguinte, eu tenho essa carta aqui, né, e começa a fazer uma chantagem com a Luísa. E fala, eu quero a minha parte da herança. E a Luísa não tinha esse dinheiro. Nem que se ela vendesse todas as joias dela, ela ia ter esse dinheiro. E aí ela começou a perceber que não ia ter jeito. E ela procurou o Basílio, foi até o hotel do Basílio, juntou as roupas dela e levou. Primeiro ela pensou em procurar o Sebastião, né, para pedir ajuda para o Sebastião. Mas ela ficou com vergonha e com medo e deixou para lá. Aí ela foi até o Basílio, arrumou as malinhas dela, pensando que ele ia recebê-las de braços abertos. Falava, não, vamos embora comigo, vamos para Paris, vamos fugir, né? Você é o amor da minha vida. E não foi bem isso que ele falou. Volta para lá e paga. E ela voltou. E ele era um cara tão legal que enquanto ela estava voltando, né, para a casa dela, ele foi embora sem se despedir. E bom, aí, nisso a Juliana percebe que esse dinheiro não vai sair, mas ela pode tirar algumas vantagens com isso, sabe? E aí, o que ela começa? Um dia ela queima um vestido da Luísa e fala o que ela vai fazer com aquele vestido. Nossa, queimei, mando para a modista para consertar, o que eu faço? E a Luísa fala, não, era um vestido maravilhoso, lindíssimo. Fala, não, pode ficar para você. E aí ela falou, é aí que eu vou conseguir as coisas. Então ela pedia casacos, ela pedia roupas, vestidos, e ela pediu também que não queria ficar mais naquele quartinho, ela queria o quarto de hóspedes mais reformado, com cortinas, com móveis novos e tudo mais. E aí o Jorge foi notando, né, que foi ficando diferente o relacionamento delas, ele não entendia muito, pensou que elas tivessem feito uma grande amizade, e aquilo foi rolando. Acontece que um dia ele saiu para trabalhar e esqueceu que era feriado. Chegou lá tudo fechado, voltou. Voltou mais cedo. Quando ele voltou, o que ele pegou? Que fazia parte das chantagens da Juliana. Pegou a Luísa, lá deitada no sofá, lendo os romances. A Luísa não, desculpa, a Juliana, deitada no sofá, lendo lá os romances da Luísa, né? E achou aquilo estranho. E a Luísa trabalhando. E a Luísa vai ficando doente, né? Dondoquinha, né? Nunca tinha trabalhado, fazendo todo o serviço da casa. Foi ficando doente, porque ela não estava acostumada com aquilo. Ela nunca tinha feito nada. E a outra ficava lá, e ela foi ficando cada vez mais doente. E achou estranho aquilo, tentou mandar a moça embora. Ela pediu que não, implorou que não.
E aí ele falou, devem ter ficado amigas, e foi relevando. Aí ela viu, ficou desesperada e mandou uma carta para o Basílio pedindo dinheiro. Basílio nem respondeu. E aí ela falou que não tinha jeito, ela não tinha mais joias e já estava ficando difícil aquela situação, ela doente. E aí ela procurou o Sebastião e contou para o Sebastião, e o Sebastião tentou ajudar. O Sebastião disse o seguinte, eu sei como vou te ajudar. Aí teve um plano lá e pegou e falou assim, você vai ao teatro com o Jorge, que eu sei o que eu vou fazer. E aí ele tinha amizade com o delegado e pediu para o delegado um soldado emprestado por um tempinho. E aí chegou lá na casa, enquanto eles não estavam, ele sabia que eles não estavam, chegou lá na casa e ela, né, o casal não está. Não, mas nós não viemos falar com o casal, nós viemos falar com você. E aí o soldado falou para ela, é o seguinte, nós sabemos que você está com uma carta, nós sabemos que você está fazendo uma chantagem e chantagem é crime. Então, nós até vamos fazer um acordo com você, porque o Sebastião é amigo da família, pediu para fazer um acordo para que não se tenha um escândalo, mas você vai ser presa. Então, ou você entrega a carta, você vai ser presa. E ela caiu nessa história, acreditou nessa história e foi lá pegar a carta, entregar para o soldado. E nisso ela ficou muito nervosa com a situação. E ela tinha uma veia já na cabeça que ela não sabia que tinha, né? E essa veia estourou, ela teve um aneurisma e morreu. Morreu ali, né, na sala. E aí, o que aconteceu? A carta na mão, né? E a moça morta. Acabou o problema da Luísa e vida que segue. Mas o que acontece? Basílio ia precisar voltar a negócios para Portugal. E aí, o que ele pensou? Preciso de uma diversão. O que eu vou fazer? Vou atrás da Luísa. Mandou uma cartinha, né? Amaciando a carne, como se diz aí na gíria. Mandou uma cartinha falando que, né? Lembro dos bons momentos que passamos juntos, né? E se você quiser, eu te mando dinheiro e blá, blá, blá e tal. Só que essa carta, o carteiro entregou nas mãos do Jorge. O Jorge, pensando que não tinha nenhum segredo com a esposa, abriu a carta e leu. Ela estava começando a se recuperar da saúde, tá? Estava começando. E aí ele ficou pensando, bom, não vou falar agora, que ela ainda está mal. Deixa ela melhorar. Mas é óbvio, né? Uma pessoa que leva um chifre não vai ficar assim como se nada tivesse acontecido. E ficou estranho, e ela percebeu essa estranheza nele, até que ela acabou perguntando para ele o que estava acontecendo. Ele não aguentou e falou. Ele já estava desesperado com aquela situação. E falou. E aí ela já não estava muito bem, teve uma febre muito alta, essa febre muito alta não passou, e chegou até a dar uma convulsão nela, e ela morreu. Bom, Basílio vinha, não vinha? Já tinha até preparado lá, né, a cama, né, mandando a cartinha e tal. E o Basílio veio e foi direto procurar a Luísa, sua diversão. Veio junto com um amigo, contando papo, falando que ela não era bonita, mas ele precisava de diversão, ela não era fina e tal, mas era o que tinha para a hora. E veio. Chegou lá, quando ela morreu, o Jorge saiu daquela casa e foi embora. Então ele chegou, a casa estava fechada. Aí ele perguntou para os vizinhos o que havia acontecido, se eles haviam mudado. Os vizinhos contaram que ela morreu e ele foi embora. E aí ele ficou muito bravo. E o amigo tirou um sarrinho na cara dele. Nossa, perdeu a diversão, né? E aí ele fez um gesto, tipo, como que se não estivesse ligando, ele bateu com a mão na poeira do sapato, tipo, né? Tô pouco me lixando para isso. E falou que ferro, que seria hoje o equivalente a que saco para nós, né, na gíria. E falou, deveria trazido a Lafontaine, que é a amante dele francesa. Tipo, vou ficar sem diversão. E aí, se vocês falam, nossa, tadinha da Luísa, não é bem assim, gente. Por quê? A Luísa também usou ali, teve tanto um casamento de interesses entre ela e o Jorge, como também, assim como ele a usava como diversão, ela, querendo ser melhor que as outras mulheres da sociedade e querendo viver um romance igual tinha nos livros que ela lia, por isso que ela aceitou ter esse romance com o primo Basílio. Ela não o amava, ela só queria ter uma aventura amorosa iguais às que ela lia.
e para ser diferente das outras mulheres, tá? Para se sentir superior. Então, ali, nenhum nem outro era santo. Era um usando o outro. Porque a obra é uma crítica a isso. As pessoas fúteis, aos relacionamentos fúteis, às traições, às chantagens, a vontade de querer enriquecer a qualquer modo, como a outra moça quis, né? Usar, como é que fala, de favores, igual o Sebastião fez, ele conhecia o delegado que foi lá. Então, cada personagem, cada parte da história é tudo uma crítica à sociedade da época. Assim como o crime do Padre Amaro foi uma crítica, né, a toda a hipocrisia que acontecia dentro da Igreja Católica, o Primo Basílio foi uma crítica a toda a hipocrisia também, né? Como é que fala? As falhas de personalidade, de caráter da sociedade da época, tá? E o realismo, gente, o realismo é isso. O realismo, ele critica aquele momento. Ele não fica perdendo tempo com o passado, tá? Ele não vai perder. O máximo que ele fez aqui foi no escritor, falando sobre os romancezinhos bestas dele, que ele queria se referir aos romances do romantismo, que era aquelas coisinhas bobinhas, né? Então ele queria se referir a isso, tá? Essa foi a única crítica. Mas a crítica era sempre, tá? O realismo, ele sempre, a crítica dele é o que está acontecendo naquele momento, tá? Para aquela época. Então, gente, a aula era sobre os dois livros, tá? Eu dei um parâmetro, fiz aqui um pequeno resumo, mais ou menos do que eu realmente disse, e é isso daí, tá? Depois eu mando as próximas aulas para vocês, tá ok? Então, por hoje é só. Beijos e bons estudos. Até mais, pessoas. Bye!